Mas agora, você falou sobre algo que eu acho que é a cultura do americano e também a cultura do brasileiro, né? O que eu percebo é que o brasileiro, ele constrói muito menos do que o americano em questão do nível de organização, dessa questão de intencionalizar, né, a parada. E não estou falando só sobre igreja, não, mas estou falando sobre vida, né? De uma forma geral. Porque o brasileiro tem muito essa questão da validação. Acho que por a gente ser esse povo muito do abraço e tal. Então, o que eu percebo é que a maioria das pessoas tem medo de ser criticada. Então, cara, se eu falar que essa música vai tirar, eu vou ferir o guitarrista, eu vou ferir o tal. Então, né, então o pastor meio que pisa em ovo. Só que uma das coisas que eu tenho percebido, pastor Marcos, até não sei se você concorda com isso, é a parada toda vez que Deus vai usar alguém, vai tornar alguém relevante, a primeira coisa que ele acaba com essa pessoa é a reputação. Tipo, você está preocupado com o que vão falar de você? Você está preocupado com o que vão te intitular, sobre o que vão te rotular? Porque Jesus foi chamado de mestre por alguns e por outros. É verdade. Esse cara é um louco. Esse cara, o que ele está fazendo aí? O que ele está falando, né? Então, a primeira coisa, cara, você quer fazer algo relevante no reino de Deus? Não se preocupe com a sua reputação, não. Então, na maioria das vezes, para agradar uma visão, para agradar a Deus, na maioria das vezes a gente vai precisar desagradar algumas pessoas. Exatamente. E aí, por exemplo, eu tenho certeza que na sua caminhada, até hoje, natural, você vai desagradar naturalmente algumas pessoas. Como é que você lida com a crítica? Cara, então, a crítica, ela, por muita... Às vezes ela pode ser construtiva, né? Mas na maioria das vezes, no nosso cenário, ela é totalmente feita só para atacar. Sim. Né? O cara não tá nem aí, o cara só quer criticar. Sim. Né? Então, eu lido com a crítica assim, entendendo muito o que Deus tem pra minha vida, aquilo que Deus mandou eu fazer. Cara, e vou embora. Esses dias eu me posicionei politicamente, eu não sou um cara muito de falar muito assim, mas eu pontualmente eu falo, eu sei que eu tenho uma relevância, até como pastor de uma igreja local. Então, em alguns pontos, eu sou bem pontual para falar de política e uso minhas redes sociais para isso. Sim. Cara, é só botar um vídeo falando sobre política. Pronto. Que nego vem detonando, seguidor, já embora e tal, né? Mas eu tenho assim, cara, eu preciso me posicionar independente do que vão falar, né? Sim. O que você falou, o próprio Jesus foi criticado. Eu lido dessa maneira, cara. Eu falei assim, cara, eu preciso me posicionar e, assim, não por você arrumar polêmica com os outros, mas não escolher um lado é escolher um lado, né? Isso aí. Omissão também é uma posição, né? Então eu falo isso. E se você ficar preocupado com A ou B, tu não vai produzir nada, tu não vai falar nada, Isso não vai aí. fazer nada. E que na maioria das vezes quem está criticando nunca está construindo algo, né? Exatamente. Então esse é o problema do crítico. Aconteceu uma coisa muito interessante, né? Há um tempo atrás, deve ter uns 4 anos, sei lá. A Gabriela Rocha gravou uma música, essa música estourou dela, né? Quero ir mais fundo. Né? Eu me lembro que quando ela lançou, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp para eu gravar um vídeo. Pedi os cantores para gravar um vídeo que ela ia postar no Instagram dela, fazendo tipo uma campanha de lançamento, né, do Legal. vídeo, né? Aí eu gravei um vídeo. Nessa época, cara, eu tava com 140 quilos, tava gordaço mesmo. Tá. Muito. Ainda tá um pouquinho, mas não como tava antigamente. Você tá atleta agora, você tá no pique do deu jogador. uma melhorada, né? Aí, cara, eu postei o vídeo cantando, Tá. né? Leva-me mais... Como é que é a música dela? Leva-me mais fundo, no lugar secreto. Olha, e aí, beleza. Aí, cara, eu vi um comentário no vídeo. Meu olho foi no Instagram. Justo no da crítica. Aí tava assim, ó. Esse aí, né? O cara do 4x1, que era do 4x1. Meu Deus, muito gordo. Cara, olha a cara desse rapaz. Eu fiquei revoltado. Eu falei, cara, eu vou moer esse gadareno, cara. Eu vou escrever. Aí eu escrevi um texto. Falei, vou detonar esse demoniado. Cara, pegou na ferida. Falei, esse demoniado vai ser. Pô, já sabia que tava, mas não precisava falar, né? Pô, pra quê, né? Cara, aí quando eu fui responder o cara, aí eu comecei a olhar os outros comentários. Pô, que voz linda. Pô, o timbre desse cara é diferenciado, hein? Pô, tem uma voz rouca, não sei. Pô, eu voltei pra Jesus com a música dele. Pô, ele é o cara do 4x1, nem sabia. Pô, ele que... Pô, eu já ouvi uma mensagem dele. Não sei o quê. Aí eu comecei a olhar. Sim. Eu falei, cara...
que eu vou responder esse cara? Tinha 10 vezes mais de 10 pessoas. vezes mais, cara. Então, assim, a gente precisa direcionar os nossos olhares Sim. e os nossos ouvidos. A gente tem que, né? Cara, eu vou ouvir esse cara aqui Isso aí. e não vou ouvir esse, entendeu? Eu acho que, assim, os dois lados é perigoso, né? Porque o elogio não pode validar a gente e a crítica também não pode paralisar. Exatamente. Né? Então, se a gente se mover pela crítica ou pelo elogio, é algo que no meio do caminho a gente vai desagradar alguém ou vai receber algo também que vai subir para a cabeça. Isso... Exatamente. Você não pode pautar a sua vida em cima disso aí, né? Sim. Mano, e pra gente partir pra reta final aqui, tempo desafiador, né? Acho que tem 2 anos que a gente vem vivendo algo assim que a humanidade nunca imaginou viver, né? E aí, na realidade, existia um mundo antes da pandemia e um mundo depois da pandemia. Então, tudo mudou, né? As pessoas mudaram, a igreja mudou, as empresas mudou, né? E como é que você tem feito, assim, a leitura daquilo que Deus está fazendo, assim, cara? O que você está sentindo dentro de você daqui para frente? Como é que você vê isso? Cara, assim, ó, existem coisas que são irreversíveis, né, cara? Tem coisas que não vai voltar mais. Sim. Né? Por exemplo, a questão online das igrejas. Isso não vai voltar mais, cara. Sim. Ou você se adapta, ou você vai ficar no caminho. Isso aí. Entendeu? E quando você olha para esse cenário, por exemplo, você precisa estar aberto ao novo. E com isso tudo que aconteceu, né, quase esses 2 anos, a gente percebeu algumas coisas também, né? De como as famílias são frágeis. Sim. De como a questão emocional, né? O povo não está maduro o suficiente. E eu digo povo, eu digo até os cristãos mesmo, né, cara? Sim. Que eles estavam com uma fé em cima do muro. Isso aí. Né? E a Bíblia sempre nos alertou quanto a isso. Parece que foi muito um tempo de separar o joio do trigo, né? Exatamente. Quem é e quem não é. Exatamente. O que eu percebi foi isso, né? Que a crise, ela tem o poder de revelar o que existe dentro da gente. Então, o casamento que estava ruim acabou, a empresa que já estava mal quebrou, né? Mas como é que você vê esse desafio do novo daqui para frente, cara? O que arde no seu coração em relação a isso? Então, eu acho que agora é um tempo de aceleração. Sim. Muitas pessoas que também caíram uma ficha e falaram, cara, eu quero Jesus. Sim. Eu não quero mais ficar assim e tal. As pessoas, então, eu acho que agora a gente precisa... A igreja está muito influente, né? Tá. A igreja hoje é uma voz. Sim. As pessoas entenderam que hoje a igreja é uma voz. Então a gente tem que ser... Agora, nós precisamos agora aproveitar esse momento para expandir o reino. Isso aí. Para anunciar a palavra, assim, o mais longe que a gente puder, anunciar o evangelho, anunciar a palavra, anunciar essa palavra de transformação. O evangelho continua sendo as boas novas de salvação. Sim. Jesus continua transformando as vidas. Então a gente tem que aproveitar isso tudo, cara, e trazer isso pro reino de Deus, entendeu? Sim. Pegar essa turma boa que tá fazendo um trabalho bacana e envolver esse envolvimento, cara, né, de pertencimento. Existem muitos jovens hoje que precisam estar mais envolvidos, cara. Sim. Esse é um tempo que você vê hoje, os empreendedores, Sim. as empresas, Sim. os caras estão Sim. tudo com essa galera. Isso aí. Então hoje a gente precisa entender e agregar isso com a gente. Vamos falar, hoje está muito mais fácil para o jovem se adaptar a tudo isso do que para a galera que veio lá de trás e está tendo que desconstruir muita coisa para construir agora, né? Exatamente. Então, agora, eu vejo que é um tempo muito espiritual, né? Eu gosto de uma conversa de Jesus com os discípulos, que ele fala para eles, né? Para os discípulos, fala: hipócritas, vocês conseguem discernir uma estação de quando vai chover, de quando vai abrir o sol, mas vocês não sabem discernir uma estação espiritual. É nítido que Deus está fazendo alguma coisa, né? Exatamente. Só que é completamente desconfortável ver algo novo. Né?